ensinando-o a penetrar nas profundezas invisíveis, esclarecendo-lhe os problemas mais obscuros da sua inteligência, mostrando-lhe a razão de ser de todas as coisas, a beleza e a dignidade do viver. O comodismo dos homens, porém, reconhecendo embora os característicos incontestáveis da superioridade da doutrina espírita, o cunho da verdade impresso nas suas manifestações e demonstrações científicas, filosóficas e religiosas, os faz esquivar-se a serem considerados adeptos do espiritismo. Porque, aceitando-o, eles têm que conformar sua vida às obrigações que dessa fé resultam. Eles sabem que o ensino dos espíritos trouxe a luz aos destinos da humanidade, cuja visão claramente descortinou. Compreendem e conhecem que o plano da doutrina espírita é a felicidade das almas, seu progresso, fornecendo-lhe elementos que as dirijam na vida material com proveito para a vida além da morte, que é a verdadeira vida. Eles sabem todo o essencial e muito mais ainda. Mas, apesar dos avisos imperiosos da própria consciência, deixam-se emparedar no silêncio de uma pusilanimidade criminosa, sacrificando as ambições justas dos seus espíritos, que aspiram a um ideal mais elevado e nobre, além dos horizontes estreitos que lhes traçam os preconceitos e as conveniências sociais. E assim tentam explicar o contraste existente entre as suas ideias obstinadamente espíritas e a sua atitude exterior de simulada indiferença, dizendo: ainda não chegou a minha vez. Todos têm o seu caso. Eu aguardo o meu. Mas as vozes do além bradam: aproximai-vos para a conquista dos vossos destinos. Nenhum sinal vos será dado, porque vós estáis na condição daqueles cegos que não querem ver, e esta é a pior espécie de cegueira. Surtos. A alma humana, mediante concentração profunda, eleva-se ao infinito. Penetra no mundo das causas, olha, vê, discerne. Nesses momentos a vida eterna se lhe revela radiosa, incomensurável, universal. É o reino de Deus, as diversas moradas, anunciadas pelo Cristo, a pátria da verdade, da luz, da sabedoria, do amor. De lá é que partem as inspirações do bem, de lá é que se irradia a chama do amor divino que acende nos corações humildes a labareda da fé. De lá é que baixa o influxo vivificador da verdade, que debalde os sábios da lei tentam encobrir aos simples de coração. De lá é que brotam as revelações do passado e do futuro, porque as vozes potentes dos espíritos elevados bradam que os tempos são chegados. São os espíritos do Senhor que lutam pela vitória da verdade, pela ascensão dos filhos da terra. Mas o homem repele as vozes do além, porque os julgamentos dos preceptores do espaço não se coadunam com os seus acanhados juízos e ficam reduzidos às suas próprias inspirações. Deus, porém, guarda em outros mundos almas de escola para a hora, que não tardará muito, da renovação espiritual do nosso planeta. Chegará o dia glorioso do renascimento da fé. O reino de Cristo se firmará entre os homens, porque ele é verdadeiramente o reino de Deus. Os espíritos superiores do espaço nos asseguram a realidade desse acontecimento num futuro próximo. A ação salutar do espiritismo irá, pouco a pouco, preparando os homens para esse auspicioso porvir. Felizes os que, não confiando em si mesmos, buscam, sequiosos de luz e saber, os ensinos dos bondosos guias, escutam e atendem aos seus conselhos, a despeito da intransigência dos homens que sabem mais. Para os jovens, o inverno da existência anuncia o declínio da vida. Para aqueles que viveram do poder atrativo da juventude, os primeiros gelos da vida aviventam os temores da morte, inevitavelmente próxima. As ideias frias da sua velhice sem crenças, associadas ao pensamento fúnebre do sepulcro, estendem um véu negro ante os seus olhos, impedindo-os de descortinar o ulterior destino. A vida mundana absorveu todas as energias do seu espírito, que se negou a estabelecer e fortificar essa corrente salvadora que existe entre a alma e o infinito. A ambição, a glória do mundo, a vaidade,
As paixões criminosas estoivaram a sua comunhão com a luz divina e, no caso da vida, o vazio existe entre eles e Deus. Como é belo, porém, o envelhecer da criatura cujo espírito viveu dos esclarecimentos da fé. A aproximação da morte assemelha-se para ela ao fim de um dia de exaustivo trabalho e antevê além túmulo o descanso necessário para a restauração das suas forças, momentaneamente esgotadas. Sabendo que a verdade sem véu se oculta para lá dessas fronteiras azuis, que marcam o limite do seu olhar físico, ela habituou o seu espírito a ver sem o auxílio dos órgãos materiais, e, como um ser inteligente e livre, olhar de frente essa eternidade insondável, onde brilha em caracteres luminosos o seu porvir. Para ela as durezas da vida terrena são o crisol onde se depura e aformoseia o seu espírito, ávido de luz e de saber. Saiba a mocidade que a imortalidade é tão real quanto é certa a existência de Deus. Não gaste em práticas inúteis o sentimento religioso da sua alma. Uma devoção frívola não firma alicerce sólido para a fé. A evolução do espírito se faz pelo próprio esforço em adquirir sabedoria, pela vontade de ser bom, pela prática real de uma caridade legítima, segundo os preceitos evangélicos, por uma piedade sincera revestida da humildade cristã, sinal distintivo dos discípulos de Jesus. A fé nestes moldes fortaleça a juventude, guardando-a das impurezas do mundo, fazendo brilhar a par das graças e dotes físicos inerentes à mocidade, os predicados morais do espírito, que darão maior realce à formosura e à simpatia do todo. E quanto vier a idade madura, e mais tarde a neve dos anos coroar as frontes outrora juvenis e frescas, uma calma suave reinará no seu interior, e o declinar da existência lhe parecerá lógico, perfeitamente aceitável. À medida que a velhice se vá confirmando, mais viva será a sua esperança, porque mais intensa é a sua fé. Ó mocidade, juventude, se vós pudesseis ver como é fulgurante e bela chama da fé no coração do velhinho alquebrado sob o peso dos anos. Se vós percebesseis o contraste que existe entre a sua cabeça coberta de cãs prateadas em perene inverno, e o seu coração quente como um sol de estio, porque contém em si a chama do amor de Deus. Mocidade, deixai que brote em vós a esperança em Deus. Que o vosso espírito, pensando além dos limites reduzidos deste mundo, se preocupe com a vida além da morte, a verdadeira vida, a vida infinita. Presbitismo. Há uma fraqueza de vista em nós muito interessante. Avistamos, valorizamos, tudo quanto está longe, ao mesmo tempo que não damos valor, nem apreciamos o que está perto de nós. Vivemos com o pensamento atraído para as curiosidades distantes, ignorando, se não dando pouca importância ao que está ao alcance do nosso olhar, do nosso tato. É assim que, continuadamente, temos ocasião de ler em nossos jornais narrações de manifestações espíritas, fatos ocorridos longe daqui, os quais são divulgados, comentados pela nossa imprensa doméstica, com entusiasmo, enquanto são ocultos, calados, fatos e coisas semelhantes, que aos nossos olhos perdem de importância, porque são fenômenos ocorridos em nossa terra. O reconhecimento da verdade interessa a todos. Onde quer que ela se manifeste, seja qual for o instrumento escolhido pelos espíritos para sua exteriorização, devemos recebê-la, aceitá-la, divulgá-la. A verdade é a verdade. Ela é universal, esteja aqui, ali, além. Tenhamos olhos para vê-la perto de nós, tanto quanto para avistar longínqua. Guardemo-nos desse presbitismo voluntário. Cogitações. 1. A revelação divina tem sido dada ao homem gradativa e progressivamente. Quem faz um estudo atento sobre os fatos que a ela se prendem, chegará a se convencer de que a humanidade terrestre tem recebido esclarecimentos reveladores da doutrina que rege a vida dos espíritos, de um modo correlativo à sua capacidade de compreensão e entendimento. A última palavra em matéria de revelação ainda não nos foi dada.
Temos o direito de esperar mais amplos conhecimentos, novos ensinos, esclarecimentos científicos e religiosamente positivos. O Espiritismo não pode ficar estacionário. Ele recebe luz direta que vem do céu, luz que vem do Cristo do Senhor, cujo fulgor intenso os homens refratários intentam empanar. Esforcem-se de boa vontade por enriquecer a nossa inteligência na conquista do saber e da virtude, elementos indispensáveis ao progresso dos espíritos. Concentrem as suas almas em meditação das causas divinas, rogando ao Divino Mestre auxílio para atingirmos todos a condição de podermos suportar mais luz do que esta que misericordiosamente nos é hoje concedida. 2. O Espiritismo veio confirmar a doutrina dos Evangelhos, desenvolvendo-a, esclarecendo-a, nunca contrariando-a. Ele veio pôr ao alcance dos homens a ciência da imortalidade, a eterna verdade, incutindo-lhe no ânimo ideias de regeneração pelo arrependimento, impulsos de abnegação e humildade. Em cada uma das suas páginas inspiradas por uma suavidade celeste sente-se o pulsar do coração do Divino Mestre, seu doce e profundo pensamento. Não pode o homem impunemente alterar, por uma interpretação capciosa, o menor dos versículos evangélicos, sem cometer o crime monstruoso de lesa divindade, porque a doutrina que eles revelam à humanidade é aquela que o Deus nos fez conhecer pelo seu próprio Filho, doutrina de amor, de paz, de caridade, de justiça, de humildade, de arrependimento, de perdão, de regeneração pela dor. Desconhecer a verdade dos evangelhos é negar a Jesus. Para que o homem possa encontrar o caminho seguro que conduz à vida feliz, é necessário que paute a sua vida pelas leis santas daquele código inspirado. Saiba o homem eximir-se da tutela exercida pelo fanatismo sectarista, cujo espírito de domínio é contrário à liberdade implantada pelo Divino Mestre. Aprenda, no dizer de Paulo, o atleta cristão, a examinar tudo e abraçar o que é bom. 3. Grande é o poder da ação e reação que exercem os espíritos uns sobre os outros. O ascendente que sobre nós exerce um caráter nobre e elevado nos incita a imitar corajosamente as suas virtudes. Daí as grandes vantagens que auferimos da convivência com aqueles que nesta existência têm um ideal superior. Seu exemplo edifica o nosso caráter, e o exemplo é a melhor escola. Já um grande pensador o disse: o exemplo, conquanto seja mudo, instrui mais eficazmente que os melhores mestres do mundo. Não nos esqueçamos nunca de que, muito mais do que a palavra, contribuem as ações, a maneira de proceder, para a boa aceitação da doutrina que se procura difundir. O menor dos nossos atos se reflete sobre o espiritismo de que sois adeptos, resultando de uma série de consequências boas, mas, para a propaganda dos ideais que defendemos. O verdadeiro espírita deve edificar o seu caráter de conformidade com o sublime modelo que Deus enviou ao mundo, como um exemplo vivo das virtudes que devemos nos esforçar por adquirir. Essa é a aspiração incessante dos nossos guias protetores, aproximarem-se de Jesus pela imitação das mais excelsas virtudes. Foi este o seu esforço quando em peregrinação passaram pelo nosso planeta, legando-nos farta cópia de ações generosas, praticadas nos preceitos da mais apurada humildade e caridade evangélicas. Ainda hoje a sua influência benéfica se faz sentir sobre nós, que somos todos os dias iluminados e esclarecidos por eles. Felizes os que, passando a outra vida, deixam na terra o traço inapagável dessa influência imperecível que é a memória de uma nobre vida. 4. O espírita deve se preocupar muito com a maneira de empregar a sua vida neste mundo, porque sabe que tem uma tarefa a cumprir, previamente aceita no espaço, de cujo cumprimento depende a sua felicidade eterna. A aquisição de virtudes que ornamentam o seu caráter, no mais alto grau possível de aperfeiçoamento neste plano da vida, deve ser o seu máximo cuidado, não pela vaidade de querer se tornar superior aos outros homens,
mas pelo gozo de ir se aproximando mais e mais dos seus altos destinos. A felicidade aos preceitos cristãos nos conduzirá seguros nesta trajetória perigosa que todos temos de percorrer neste planeta de expiação e provas. De ordinário nos esquecemos que a nossa estadia neste mundo é passageira, que aqui estamos por motivos de ordem mais elevado do que os interesses materiais da nossa natureza física. E assim nos vamos impressionando exageradamente com as coisas eventuais desta vida, perdendo de vista o alvo supremo da nossa evocação. Nosso espírito deve alçar-se acima dos cuidados mesquinhos deste mundo, mantendo sempre ilibada a nossa confiança na justiça divina, que tudo vê e observa, com absoluta retidão. Que venham as dores, as provas, os sofrimentos, as perseguições, os doestos, as feridas profundas da alma e do corpo, o verdadeiro espírito aguarda em depósito dentro da sua alma, energia bastante para se manter calmo na adversidade e corajoso nas horas tormentosas desta vida. 5. O sono é irmão da morte, já o diziam os antigos. Quando acordamos depois de uma noite bem dormida, o esquecimento do que se passou com nosso espírito nessa rápida fuga é, as mais das vezes, completo, mas nem sempre esse esquecimento é total. Despertamos recordando alguma coisa de vago, misterioso e indefinível, que a nossa memória não consegue coordenar para uma compreensão clara. A morte é o sono profundo em que a alma mergulha para despertar no além. Esse despertar não tem prazo certo. Alguns espíritos nele jazem mergulhados longo tempo, outros presto acordam, e com eles a consciência da sua nova situação. O espírito que sufocou as suas aspirações superiores entregando-se na terra à vida puramente material, desperta no espaço sob a impressão das imagens grosseiras que lhe povoavam a mente e dificilmente delas se liberta. Auscultando seu próprio interior, a reminiscência do passado vai aos poucos se tornando nítida, imergindo umas recordações, e a sua inteligência gradualmente vai lendo todas as páginas das suas anteriores encarnações. Então, toma posse de si mesmo. Revê toda a sua longa história, todas as suas vidas na carne, todas as suas quedas, todas as suas lutas, todas as suas sensações boas e más. A alma viva, feliz, radiosa, rapidamente desperta da letargia do sono da morte, entrando na vida celeste envolta em ondas de harmonia e perfume. Tendo vivido na terra abnegado e caridosamente aspirando à felicidade espiritual que gozam os limpos de coração, seu espírito entra na verdade das suas esperanças, na realidade da felicidade que conquistou pelo seu esforço. Diante de cada um de nós se apresenta inflexível esta interrogação: quando o sono da morte fechar as tuas pálpebras, qual será o despertar do teu espírito no além? Convite. Não raro, aqueles para quem a vida se torna penosa, cansados das lutas da existência terrena, que gemem ao peso do infortúnio, feridos pelos golpes da adversidade e desventura, procuram o espiritismo, na ânsia de achar um alívio, conforto, um remédio para os seus sofrimentos. As crenças que professam não lhes proporcionam o refrigério da alma que é a conformação dos verdadeiros crentes. A sua religião não lhes basta. Eles vêm bater as portas do espiritismo, desafogar as suas penas, procurar a explicação das suas desgraças, porque lhes é intuitiva a ideia de que o espiritismo está apto a lhes fornecer essa explicação, dando-lhes a razão de ser do que lhes acontece. Espiritismo é a luz esplêndida da verdade, que dá ao homem o poder de discernir todas as coisas. O que é condenável, e nisto as igrejas acertam em proibir, são os sortilégios de que lançam mão pessoas mal orientadas, mágicos, feiticeiros, que, explorando a credulidade do povo, se locupletam de dinheiro e dádivas, extorquindo a boa-fé dos simples. Tais práticas corrompem as consciências, enfraquecem a fé, criam a superstição. A observação sensata dos fenômenos espíritas, o estudo consciencioso da filosofia espírita, sua moral e seus princípios religiosos,
Seu sublime ideal de fraternidade e amor, penetram no coração e na inteligência do homem, como verdadeiros raios de luz e de verdade, que de fato são. Venham os tristes, os desconsolados, os sofredores, beber os ensinamentos da doutrina espírita. Compreenderão a evolução da vida, a razão das dores, o porquê das provas, a sucessão das personalidades múltiplas no mesmo espírito, a existência de mundos superiores, habitados por seres que já passaram, como nós estamos passando, pelo caminho doloroso das provações e experiências, e com esses conhecimentos aprenderão a desempenhar nesta vida o papel que lhes cabe como seres destinados por Deus à evolução, ao progresso, à perfectibilidade. Venham os desejosos de paz, procurá-la onde ela se encontra, estudando conosco, meditando e se preparando para essa colossal ascensão aos mundos superiores. Paz. São saudações comuns estas, entre os espíritas. A paz do Senhor seja convosco, Deus vos dê a sua paz, a paz de Jesus esteja nesta casa. Esta é a nossa missão, somos pregoeiros da paz. Jesus nos ensina, quando penetrardes numa casa, saudai-a dizendo, a paz seja nesta casa. Se a casa é digna, a vossa paz descerá sobre ela, se não for, a paz ficará convosco. A paz de Jesus é a boa semente que, caindo em terra fértil, germina, cresce e dá fruto. A retidão dos atos, atestada pelo testemunho da boa consciência, prepara no coração da criatura lugar para a sementeira da paz. Eis porque tantas vezes almejamos a paz para os homens desprovidos dela e não conseguimos introduzi-la em seus corações, não estão em condições para recebê-la. A benção que de coração lhes desejamos volta para nós. Num ambiente toldado pelos impulsos sanguinários do ódio, da vingança, pelo tumultuar dos pensamentos de revolta, a paz de Jesus não pode viver. É necessário atirar ao esquecimento injúrias, perdoar ofensas pelo amor de Deus, possuir o desejo real de fazer bem a todos os homens, para poder receber no coração influxo benfazejo da paz que Jesus nos deixou, dizendo, deixo-vos a minha paz. Espiritismo transpõe os umbrais dos nossos lares, trazendo-nos a doce esmola da paz do Senhor. Paz que se baseia no amor, que é o equilíbrio das famílias, paz que estabelece o sagrado laço da fraternidade entre as criaturas, unindo-as espiritualmente para toda a eternidade. Que todos os corações se preparem para receber Espiritismo, o mensageiro da paz. Sejamos verdadeiros. Deve ser o ideal do cristão viver segundo a verdade. Nem todos assim vivem. E porque não conseguimos fazer, aspirando, como é lícito supor, progredir no amor de Deus e na caridade cristã. É que não buscamos com sinceridade nos libertar das ruins paixões que toldam e perturbam o ambiente límpido em que deve morar a nossa alma. Necessitamos muito purificar os nossos sentimentos, para que possamos ser radicalmente sãos da alma e do corpo. A vida de muitos é uma constante mentira. Seus hábitos, seus gostos, suas palavras, respiram mentira e por isso caem frequentemente na prática de atos delituosos, maldades que Deus abomina. Essas quedas são tremendas e perigosíssimas. Vai a criatura rolando, de abismo em abismo sem um paradeiro. Vivamos segundo a verdade e daremos frutos de amor e de justiça. A lei de Cristo é a lei do amor. Quem é verdadeiro ama, porque o amor é a verdade. Deus é o amor. Deus é a verdade. Os mornos. Qualquer pessoa ao corrente das causas espíritas conhece, se não de perto, pelo menos um pouco, essa classe de gente. Na vida diária labutam incessantemente de manhã à noite, absorvidos de tal sorte nos seus próprios interesses materiais, que não lhes sobra um minuto para darem outro objetivo ao pensamento. Ora temendo a possibilidade de ganhar menos, ora procurando um meio de ganhar mais, tendo em mira sempre a vida presente, seus prazeres, suas conveniências, suas preocupações não passam além do próprio bem-estar de conforto para as suas famílias,
pouca importância ligando as necessidades de outra qualquer pessoa estranha ao círculo das relações que constituíram. As causas espirituais, os interesses da alma, não entram no rol das suas cogitações. Não ousam descrer, porque a sua capacidade moral não lhes dá a coragem de o fazer. Ignorando as leis que regem os fenômenos, limitam-se a crer fracamente, sem cabedal para os aceitarem racionalmente. É curioso ouvi-los. Eu creio no espiritismo, comigo se tem passado tanta coisa, contra fatos não há argumentos, creio na aparição dos mortos. Citam casos extraordinários de assombramentos. E relatam coisas passadas com eles próprios, como provas irrefutáveis de mediunidade, uma ocasião. E lá vai a narração de um fato sensacional. Pedem receitas aos médiuns receitistas, as quais muitas vezes dormem nas suas carteiras. Outros tomam de fato os remédios, observando com regularidade o tratamento aconselhado pelo espírito. Mas convidamos um belo dia essas criaturas para uma reunião espírita de estudo, ou uma conferência pública. Este nos diz: gostaria muito de ir, mas a hora coincide com a do nosso jantar, não me é possível. Se não fosse isto, iria com gosto. Falamos a outro e nos responde: não quero aprofundar estas coisas, eu creio. E isso me basta. Outro nos diz: tenho que proceder com muita prudência nisto, não posso me apresentar assim em público. Você sabe, minha família. Um outro promete ir, com grande entusiasmo. E lá não aparece, arranjando, no momento em que posteriormente nos encontra, uma desculpa ridícula. São assim os mornos. Creem a seu modo. Aceitam o benefício que, porventura, a doutrina lhes possa oferecer, mas fogem às responsabilidades que queiram ou não queiram, pesam sobre os seus ombros. Pobres criaturas. Nem quentes, nem frios, são mornos. A comunhão com os nossos guias. 1. No meio da miséria humana em que somos obrigados a viver, as mensagens com que nos encorajam a fé às entidades protetoras do espaço são como um farol do alto, alumiar o rumo que devem seguir os nossos passos. Animados pelas suas vozes, arrostamos resolutamente com todos os tormentos morais que as duras provações infligem à nossa alma, confiantes na proteção segura que nos assiste. Como espíritas que somos, sabemos que podemos desenvolver, pela vontade e pelo pensamento, forças potentes interiores que chamam em seu auxílio os fluidos benéficos de que o invisível é cheio, os quais nos sustentarão nessa gloriosa ascensão para a luz. Tomemos, portanto, todo cuidado em nos colocarmos na condição de podermos apertar cada vez mais esses laços que ligam o nosso mundo ao mundo invisível, para que os nossos preceptores do espaço possam com facilidade auxiliar-nos no desempenho das nossas responsabilidades. Não sabemos nós que é do alto que o jorram as grandes inspirações de justiça, de verdade, de caridade e de amor? O nosso trabalho será sempre infrutífero, eivado de erros e imperfeições, se não for submetido à direção e apreciação dos nossos diretores espirituais. A tendência do homem é substituir pelos objetivos materiais os grandes interesses espirituais. Daí resultam graves complicações para a marcha progressiva do espiritismo em nosso planeta. Dificuldades que não poderemos remover senão com grande esforço e tenacidade, apelando sempre para as forças divinas. São grandes os males que nos cercam, oriundos da pusilanimidade da nossa ação em refrear o orgulho, o egoísmo, a ambição e a vaidade que campeiam em nosso meio. Rejeitando com energia esses vícios, nos libertaremos facilmente das influências inferiores que prejudicam o nosso trabalho no mundo que habitamos. Por que somos nós espíritas? Pelos fatos, pelas demonstrações e provas da sobrevivência dos espíritos à morte dos corpos. Sim, essas são realmente boas razões. Mas não esqueçamos a melhor de todas elas, os ensinamentos de ordem elevada que as suas revelações nos trazem. O Espiritismo fala à inteligência,
à razão, ao coração. Ele representa a misericórdia e a justiça divinas, despertando no homem o sentimento da solidariedade e da fraternidade universal, suscitando-lhe a mais alta concepção da vida. Necessitamos aprender a menosprezar as coisas fúteis, cuidando melhor de abrir os nossos entendimentos à compreensão das coisas divinas. A colaboração com os nossos queridos protetores do invisível contribui para o aumento constante da nossa fé. Dá-nos coragem no sofrimento, pelos exemplos de abnegação, altruísmo e sacrifício daquelas almas purificadas, as quais havemos de nos reunir um dia, na vida espiritual. Cultivemos, como verdadeiros espíritas, essa comunhão com o mundo espiritual, buscando realizar a paz, a harmonia, o acordo de sentimentos, no meio que vivemos. Trabalhemos pela realização do reino de Deus na terra, dilatando quanto possível a comunhão do mundo visível com o mundo invisível, manancial inesgotável de consolações e esperanças supremas. 2. Não basta simplesmente crer no Espiritismo e conhecer de perto a sua filosofia, é necessário que saibamos viver como espíritas. Isto só conseguiremos pela comunhão das nossas almas com o mundo espiritual, no contato do nosso pensamento com as entidades felizes que habitam aquelas moradas a que Jesus aludiu no Evangelho de João. Sendo alvo da nossa vida o aperfeiçoamento do nosso ser, intelectual e moralmente, que meio melhor para o atingirmos poderá haver, do que recebermos dos nossos preceptores do espaço as luzes necessárias para o bom encaminhamento do nosso proceder neste mundo. Esclarecidos por eles sobre o porquê das coisas penosas que conosco se passam aqui, aprenderemos a suportá-las corajosamente e esperaremos confiantes e resignados que se abra para o nosso espírito a porta que nos dará ingresso para o mundo da luz e da verdade. Nós precisamos praticar a doutrina espírita, se queremos tirar dela proveito real para a edificação das nossas almas. Pregar que ela é uma doutrina de paz, de progresso, de amor, de fraternidade, isto se faz todos os dias e por toda parte. Carecemos agora da prática, provar com fatos a sinceridade das nossas afirmações, extinguindo radicalmente em nosso meio os baixos sentimentos de inveja, orgulho, ambição e ódio, verdadeiros flagelos que tanto embaraçam a ascensão dos nossos espíritos. A comunicação com os nossos guias espirituais constitui um poderoso meio de proteção para as nossas almas. É por meio dela que nos tornamos prudentes, resignados, resolutos, inspirados, preferindo, acima das coisas vis do mundo, as alegrias da inteligência e do coração. Nós temos necessidade contínua dos conselhos dos nossos guias. Essa necessidade dia a dia se torna mais imperiosa. As pessoas piedosas, que sinceramente se dizem espíritas, devem cultivar religiosamente essa comunhão com seus protetores invisíveis, procurando atraí-los pela meditação e pela prece, em reuniões modestas, cuja preocupação seja o desejo de colher ensinamentos para os seus espíritos. Constituindo um pequeno grupo, homogêneo, em que o amor anime todos os pensamentos, devem essas reuniões ser realizadas frequentemente em toda parte onde dois ou mais desejarem receber luzes do alto. As sessões numerosas, de grande assistência, não são próprias para esses exercícios religiosos. Eles requerem muita concentração de espírito, muita harmonia de pensamentos, muita igualdade de sentimentos. É preciso que haja, em verdade, entre os que para tal fim se reúnem uma aura de simpatia cordial, que estreite os seus corações em doce união e eleve uníssono os seus pensamentos a Jesus, suplicando-lhe luz e verdade. Se entre os presentes houver médium, Deus permitirá a comunicação dos mensageiros divinos, trazendo consolação, ensinamentos e paz aos filhos de boa vontade, que para tão justo fim se reúnem. Não havendo intermediário, as influências do alto se farão sentir ainda assim, segundo a intensidade e o fervor da prece. Os benefícios que resultam de tais reuniões são incalculáveis. 3.
Temos nos ocupado até aqui da necessidade e do dever que nos assiste de buscarmos a luz no santuário da verdade, que é a fonte suprema de todo o bem, prestando desta forma obediência ao mandamento de Jesus contido nestas palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e vos será dado. Quem busca a comunhão dos espíritos de luz, pela prece, pela concentração escrupulosa, obedece ao desejo sincero de encontrar os meios de regeneração e aperfeiçoamento de que a sua alma reconhece ter necessidade. Esclarecidos os nossos espíritos pelos ensinamentos dos protetores luminosos do infinito, começamos a compreender melhor os nossos deveres, as nossas responsabilidades, como filhos de Deus, dele afastados pela indignidade da nossa conduta em repetidas encarnações neste planeta. Começa então a despertar dentro de nós a vontade de ser bom, de fazer alguma coisa de bom nesta vida, até agora estéril de ações boas. É assim que principiamos a compreender a santidade do Espiritismo, única religião que aproxima o homem de Deus, permitindo-lhe e facilitando-lhe os meios de receber diretamente do céu as inspirações da divina graça. Ganhamos nessas reuniões, realizadas nas condições de que tenho me ocupado, experiências proveitosíssimas para as nossas almas. Para nossa edificação, aqueles que nos dirigem do alto nos preceitos e na justiça da verdadeira doutrina de Jesus, nos revelam aquelas coisas que dantes não pudemos suportar e que atualmente nos é dado compreender, porque a hora sou e agora é. É assim que, quando a sabedoria eterna o permite, eles, os bondosos guias, arrancando a venda que nos intercepta a visão espiritual, descortinam aos nossos olhos todo o nosso passado, com todo o cortejo aterrador de faltas cometidas, fraquezas, desvios e extravios, como uma demonstração positiva das responsabilidades que de tais atos decorrem para os nossos espíritos. E a grandeza da sábia lei da reencarnação aparece então diante de nós com os fulgores de uma verdadeira redenção. A esperança renasce em nossos corações e a nossa fé assume proporções verdadeiramente gigantescas. Como é belo o espiritismo religiosamente praticado! A comunicação com os entes desencarnados é uma necessidade para o progresso da doutrina. Sem ela, como nos poderiam ser transmitidas as revelações divinas? Eu considero a comunicação espiritual um elemento primordial para a boa marcha do espiritismo em nosso planeta. Com efeito, é a comunicação espiritual o fator de maior valor na prova da superioridade da religião espírita sobre as outras religiões. Só a doutrina espírita, por meio da comunicação espiritual com os seres desencarnados, dá prova cabal da sobrevivência da alma, em plena consciência da sua individualidade e no gozo perfeito da memória das suas existências no corpo material. Fatos autenticados pelo testemunho de pessoas respeitáveis não faltam, dignos de atenção dos que imparcialmente se dedicam a estes estudos. Pregar a vida eterna só o Espiritismo o pode fazer em verdade, porque só ele se pode apresentar como testemunha ocular do que se passa além do túmulo. Proclamemos, pois, a origem celestial da nossa doutrina, dando provas aos homens de boa vontade da existência real dos seres desencarnados, que vivem nos mundos que lhes são próprios. Infelizmente, porém, há adeptos do espiritismo que procuram obstar a comunicação dos espíritos com o nosso mundo, querem fazer espiritismo sem espíritos. 4. Não concordo com a maneira de praticar sessões espíritas sem disciplina, sem união de vistas, sem harmonia de esforços, sobejamente o tenho declarado. Facilmente se compreende que os trabalhos assim realizados constituem um mal, não só para os que assumem a responsabilidade de os realizar, como para o grande número de levianos observadores que a elas assistem. Entendo, porém, que a orientação nestes últimos tempos é adotada pelos dirigentes dos núcleos espíritas, de acabar com os trabalhos práticos nas costumadas sessões de caridade, não é acertada. O que nós precisamos é organizar os nossos trabalhos, angariando bons elementos, que, graças a Deus, não faltam,
dispersos aqui, ali e além, unir aos nossos esforços, a fim de conseguirmos um ambiente calmo e religioso, propício aos trabalhos de tal natureza. Por conseguinte, em lugar de abolirmos as sessões de caridade, o nosso dever é organizá-las melhor, tornando-as verdadeiramente cristãs, e não um mero ajuntamento de pessoas curiosas, que se reúnem para fazer perguntas indiscretas aos desencanados, levadas algumas por sentimentos condenados pela doutrina espírita. As sessões práticas bem orientadas são uma verdadeira escola, onde se aprende a resignação, a fé, a caridade, a santificação pelas provas. Elas nos patenteiam a lei do progresso universal por essa infinita variedade de condições das almas que vivem em planos diferentes do nosso, desde aqueles que se encontram em provas terríveis, gemendo e chorando ao peso dos seus remorsos, ou atrasados, ainda respirando ódio e vingança contra os seus irmãos, até aqueles grandes espíritos, apóstolos do bem e da verdade, verdadeiros focos de luz a esclarecerem os nossos caminhos. O conhecimento da situação feliz, ou desgraçada em que se encontram os desencanados, nos oferece oportunidade para juizarmos com a relativo acerto daquilo que nos espera além da presente vida. É de suma vantagem para nós a prática religiosa de nossa doutrina, a revelação positiva desse mundo invisível, tão real quanto este que habitamos. Para os desencanados, é também muito útil essa comunicação conosco. Nós somos instrumentos, embora imperfeitos, dos desígnios dos espíritos guias que nos assistem, os quais não visam apenas o nosso progresso, mas também o adiantamento dos seres desencanados não esclarecidos nas coisas transcendentais, cuja magnitude ainda não puderam compreender. Aquele que conhece o valor da prece, pode calcular o consolo, o bálsamo suavizante que resulta da oração contritamente elevada a Deus em favor desses infelizes, como nós, delinquentes, e ainda mais desgraçados por não conhecerem ao menos o pouco que nós conhecemos do amor de Deus. As sessões de caridade, religiosamente praticadas, nos oferecem a oportunidade de consolar os míseros famintos do pão do céu, que à nossa porta batem, impelidos pela misericórdia dos seus guias. Confortando carinhosamente esses irmãos sofredores, apontando-lhes o caminho para a verdade e a vida, cumprimos um dever de fraternidade cristã, prestando obediência ao mandamento do Divino Mestre. 5. Meditando sobre estas coisas de que nos temos ocupado nestas modestas linhas, havemos de reconhecer a utilidade, os benefícios que colhemos os deste mundo e os do plano invisível, dessa comunhão espiritual entre os seres encanados e os desencanados. Não esqueçamos, porém, que os nossos sentimentos religiosos, a pureza e o amor dos nossos corações, são elementos primordiais para o bom desempenho desse trabalho de caridade que nos cumpre fazer. As naturezas egoístas, estranhas ao amor cristão, cuja sensibilidade não desperta a narrativa tocante das angústias porque passam espíritos sofredores, que se encolerizam facilmente e não conhecem as doçuras do perdão, estas não podem compreender a impressão suave que resulta dessas relações da alma encanada com o mundo dos espíritos. Orar a Deus, derramando lágrimas, por um ser que não conhecemos. Pedir auxílio a Jesus para um desgraçado cuja miséria não é a nossa, só pode fazer realmente aquele que ama Deus sobre todas as coisas e é o próximo como a si mesmo. Esta é a verdadeira caridade, pregada e exemplificada, por Cristo, sentir as dores dos outros como se elas fossem as nossas próprias dores. Quem se habitua a comunicar com os sofredores, com espírito de caridade e amor que deve presidir tais atos, por certo há de observar como eles se sentem penetrados até o íntimo do seu ser pelas palavras de doçura e consolação que lhes falamos, buscando incutir-lhes a fé na promessa de uma existência feliz após a reparação das suas faltas, por mais criminosas que tenha sido. A certeza do perdão de Deus a quem começam a amar como Pai amantíssimo os enleva e comove de uma maneira tocante. Um desses espíritos infelizes,
Após haver comparecido a uma dessas reuniões a que assisti, se sentiu tão cheio de esperanças numa vida melhor, tão consolado das suas dores, que buscou encontrar-se comigo noutra hora para manifestar o seu reconhecimento por havê-lo atraído à nossa sessão. Declarou-me que se julgava até então abandonado de todos porque sentia que ninguém o amava. A nossa prece por todos os sofredores vibrou no seu íntimo lá naquele cantinho obscuro do espaço, onde se encontra aí, como o amor abre o sentimento ao amor, ele sentiu algo de suave tocar o seu interior e partiu para nós. É assim que a luz do amor penetra por toda parte e vai aos antros mais tenebrosos. Como fechar as portas dos nossos centros de caridade a esses pobres famintos de graça do Senhor? O Espiritismo ensina o dever de nos ajudarmos mutuamente uns aos outros, cultivando e aperfeiçoando as relações entre os dois mundos, visível e invisível, exaltando sobre a prática de caridade, sem a qual não há salvação, asseverou Paulo, o ardoroso pregado do cristianismo. O exercício dessa caridade, universalmente aceita como base da religião cristã, deverá acaso limitar-se a este plano em que habitamos. Se assim o pensamos, então não digamos que somos espíritas, porque o alvo do espiritismo é estabelecer a fraternidade e a solidariedade perfeita entre os habitantes de todos os mundos. Max. Nós não temos o direito de voltar as costas ao sofrimento dos nossos irmãos do espaço, negando-lhes o fraco auxílio que lhes podemos prestar, da mesma forma que não podemos negar o pão do corpo à miséria humana que nos estende a mão. Organizemos, portanto, o nosso trabalho espírita de forma a atender, ao menos um pouco, pois inteiramente nos é dificílimo fazê-lo, às necessidades dos nossos irmãos sofredores na terra como no espaço. 6. Todos nós sabemos que atraímos conforme sentimos. Se o nosso pensamento é criminoso, atrairá consequentemente influências perniciosas que nos impulsionarão para os caminhos do mal. Alimentando a vaidade, o orgulho, a inveja, chamaremos infalivelmente sobre nós os elementos invisíveis de igual natureza. A mesma afinidade regula os sentimentos do bem. Os nossos bons desejos, ainda que só formulados pelo pensamento, atraem para perto de nós influências benéficas do espaço, que facilitam a nossa tarefa nesta vida e nos proporcionam ocasiões proveitosíssimas à marcha do nosso progresso espiritual. Prescindir do auxílio dos bons espíritos equivale a querer aprender ser mestre. Neste mundo de misérias e tentações, onde a hipocrisia, o orgulho, a ambição do ouro, a vaidade do luxo, rebaixam moral até vergonha, como orientar-se o espírita sem o auxílio, a proteção e a direção dos espíritos do bem? Nós necessitamos ser saturados dos fluidos bons que emanam dessas entidades felizes para nos podermos manter aptos para o cumprimento do nosso dever. A aproximação dos nossos guias facilita nossa comunicação com o Divino Mestre. Eles nos querem limpos e puros de sentimentos, esforçando-nos por imitar as suas peregrinas virtudes. Ponhamo-nos, pois, em condições de moral e espiritualidade capazes de atrair os bons amigos do espaço, para que nos assistam com seu amor e carinho. Para esse fim dispomos de um elemento de grande poder e alcance, a prece. Ela é que nos liberta dos fluidos grosseiros próprios da nossa inferioridade, envolvendo-nos num aura sereno e bom, que prepara o caminho para a aproximação dos espíritos justos. Orar não é unicamente pedir. Deus sabe o que nos convém. Orar é humilhar-se diante da majestade divina, reconhecendo a inferioridade da nossa miséria. Orar é agradecer a essa onipotência infinita todo o amor, todo o cuidado, todo o desvelo que a sua caridade nos manifesta. Orar é prestar à divindade o culto da adoração e amor que lhe devemos. Orar é reverentemente falar com Deus. Oremos sempre, não simplesmente com os lábios, mas com o coração em prece. 7. Observando a maldade que caminha desenfreada no nosso planeta, as criaturas não espíritas pensarão sem dúvida no castigo eterno, a que fazem jus, pelos seus crimes, os filhos da terra, o inferno,
sem remissão. Nós, os espíritas, sabemos que, cedo ou tarde, os filhos pródigos voltarão à casa paterna. O perdão é no Espiritismo o complemento da justiça e a manifestação mais perfeita da caridade. O Espiritismo apresenta ao homem a justiça indefectível do Criador aliada inseparavelmente à sua infinita misericórdia. Os filhos rebeldes que, concentrados no seu egoísmo, cavam ao redor de si mesmo abismos tenebrosos e por eles se afundam de queda em queda até os mais ignominiosos crimes, não são julgados por Deus como réprobos, condenados ao fogo eterno. Não. A lei é de justiça e também de amor. Por mais abomináveis que sejam os crimes da humanidade, Deus permanece sempre o mesmo, justo, compassivo e bom. Jamais a clemência do Criador faltará ao filho que para ele voltar seu coração arrependido. Ele ensina aos homens a transformarem a sua natureza pecaminosa, pelo desenvolvimento do amor à virtude, fornecendo-lhes os meios de regeneração e progresso. Enquanto as outras religiões se comprazem em apregoar o prêmio ou o castigo da criatura após a morte, a doutrina espírita, fiel aos princípios básicos do cristianismo, princípios de vida eterna, apresenta ao homem o verdadeiro caminho da salvação, pela regeneração e purificação da alma. Graças ao Espiritismo podem os homens compreender o alvo da vida, porque ele lhes oferece a solução lógica de todos os problemas que motivam as separações, as discórdias, os infortúnios, os cataclismos morais e sociais e toda sorte de infelicidades que assolam o planeta no momento. Nós, os espíritas, olhamos os males presentes como provas que temos necessidade de suportar nesta existência, e ainda damos graças a Deus por elas, porque contribuem para o melhoramento do nosso caráter, o aperfeiçoamento do nosso espírito. Aprenda o homem a conhecer os seus caminhos, compenetre-se da grandeza da sua missão e confie na misericórdia de Deus que é infinita. 8. A ação crescente do espiritualismo moderno prepara os corações para o advento da fé universal. Como um foco poderoso de luz vivificante, ela iluminará as consciências despertando-as para uma nova vida. A figura salvadora do Cristo ressurgirá desse abandono em que a inconsciência do homem a tem mergulhado, oferecendo à humanidade sofredor o pensamento sem véu da sua doutrina grandiosa. A atenção do homem tende a voltar-se para o Cristo pela atração irresistível dos espíritos superiores, agindo em prol da sua salvação. Debalde ele procura resistir a esse chamamento da consciência que intimamente clama rebatendo seu orgulho, mostrando-lhe o perigo a cuja borda se coloca voluntariamente. A previsão deste movimento progressista já de há muito vem sendo feita pelos mensageiros do Senhor, que veem com segurança o tempo em que esta reação se tem de produzir. O progresso intelectual do homem, até hoje realizado eficientemente, não basta para assegurar a evolução do espírito. Para o garantir é indispensável o aperfeiçoamento moral que opere uma mudança radical de sentimentos no íntimo da criatura. Essa reforma interior só poderá ser realizada pela assimilação dos ensinos de Jesus, posto por Deus diante dos homens como modelo divino, a quem devemos imitar, embora, que nós só poderemos atingir um dia uma perfeição relativa, aquela para o qual fomos criados por Deus, conforme nos ensina Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Gênesis 11 2.9. Os mensageiros do Senhor revivem à nossa memória as palavras do Divino Mestre, tão verdadeiras hoje como no passado, fazendo-nos sentir que elas contêm o pensamento de Deus como base dessa doutrina indestrutível, que encaminha os seres para a felicidade eterna. Esse mundo oculto, que habita o invisível, do qual recebemos os supremos ensinamentos, rasga para o pensamento humano novos horizontes à fé, destruindo os erros, as falsas interpretações dadas pelo homem à palavra de Jesus, e, após essa crise temerosa que atravessa o planeta, surgirá vitorioso o espiritismo cristão, em toda a sua singela pureza dos primitivos tempos.
O mundo interior. Cada um de nós possui dentro de si mesmo um mundo interior, onde só Deus penetra. É lá que vibram com maior intensidade os nossos sentimentos. É lá que se refugia nossa alma, quando batida pelos vendavais da sorte, acossada pelas ondas encapeladas do pélago tumultuoso desta vida. É lá que concentra o nosso espírito todas as suas energias para diminuir as influências do mal que nos cerca, munido-se de capacidade bastante para vencer sempre, pela piedade, pela justiça, pelo amor. É nesse mundo interior que Deus se mostra aos seus filhos, nos transes mais dolorosos, nas angústias cruciantes das grandes provações, enviando-lhes o pronto-socorro, a luz que lhes revela, em sua claridade, a perspectiva de uma vida feliz, por vir de todos os espíritos, nas mansões do além. Oh! Como é grande e belo este mundo interior que cada um de nós tem dentro de si mesmo. Quando nossa alma cansada dessa atmosfera terrena, tão corrompida pelas emanações pestilenciais dos ódios, dos maus pensamentos e ambições desmedidas, penetra, fechados os olhos da visão material, no limiar das coisas ocultas, no recôndito do seu próprio ser, no interior desse mundo interno, sentimos que nos aproximamos de Deus. A promessa de felicidade a todos os seres embala nossa esperança, reanima a nossa fé. Compreendamos que só ali, na mansão infinita, pode existir a paz, porque só ali o amor, em sua mais alta concepção, é uma realidade. A Terra, este minúsculo planeta de expiação e prova, é para a luta, para a dor, o grande lapidador das almas. E meditando, e compreendendo melhor o porquê das coisas terrenas, aceitamos confortados os padecimentos da presente vida, sentindo que a nossa alma vibra de uma vibração mais forte, sacudida pelo sopro invisível dessa força prodigiosa, que encadeia os mundos e atrai a Deus todos os seres, o amor. Incredulidade. Nada mais justo do que a fé que raciocina e se firma em inteligente apreciação daquilo em que crê. A fé cega, inconsciente, é um prejuízo para aquele que a possui, podendo ainda indiretamente ser causa de grandes males. Vigiemos, porém, atentamente, contra o perigo, não menor, da incredulidade. Dela há vestígios até no íntimo dos próprios que creem. Enquanto a dúvida e a desconfiança permanecerem conosco, seremos fracos e, consequentemente, as nossas obras serão pequenas, de pouca duração. Possuamos nós uma forte convicção no poder que nos dirige, e a nossa fé realizará maravilhas aos olhos do mundo. As vozes reveladoras do além apelam para o nosso concurso como instrumentos que somos desse movimento espiritual, que tem por fim cristianizar a humanidade. A dúvida que perturba os espíritos e as consciências dos homens fracos, oponhamos a fé esclarecida e inteligente que é o fundamento da doutrina espírita. Os espíritos inspiradores do espaço, por um impulso que deriva do grande mestre, vêm guiar as nossas intuições, os nossos passos, para mais ampla divulgação do espiritismo entre os homens. A esse persistente trabalho devemos nós felicidade de ver o espiritismo conhecido em toda parte do mundo. E, muito maiores triunfos seriam os seus em nosso meio, se a incredulidade dos homens não lhes impedisse impiedosamente os surtos. Não, tenhamos fé que as dúvidas que obscurecem a razão dos homens se dissipem ao sopro benfazejo das auras celestiais, e a magnificência do Espiritismo se mostre aos olhos dos homens com o brilho esplendoroso das grandes verdades. Provações. Lançando as vistas sobre o grande livro da história dos povos, aprendemos lições impressionantes, cujo testemunho firma em nós a convicção de que todo mal praticado pelos homens recai, cedo ou tarde, sobre os seus autores. Para as nações, para as coletividades, como para cada indivíduo, há uma justiça, que ora se revela imediatamente, ora em intervalos relativamente dilatados, mas que não falha. Somos forçados a reconhecer, pela marcha dos acontecimentos no mundo, a execução da grande lei da reencarnação,
que se manifesta, dirigindo a evolução dos espíritos para a ascensão universal. A que é a maldade, a ingratidão de muitos, ferindo impiedosamente criaturas simples, que nenhum mal fazem a outrem,